Oi, pessoal, tô começando agora o Jovem Cast. Eu sou Miri e aqui a gente troca ideias sobre tudo. Cultura, atualidades e aquelas dúvidas que todo jovem tem. Então se ajeita aí, coloca o fone e vem com a gente. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Jovem Cast, um podcast feito por aprendizes e para aprendizes. E todo mundo que curte trocar ideias sobre inovação, dia a dia e juventude. Eu sou a Letícia, essa é a Maria Clara, Vitor e o André. E hoje a gente vai conversar sobre como surgiu essa ideia do podcast, como que a gente desenvolveu o projeto. E aí que a Maria entra, né, Maria? Sim, surgiu quando o professor deu a ideia de cada um criar o podcast. E nisso ele deu uma sugestão para cada aluno. A minha ideia foi que ele deu uma sugestão lá na hora do podcast, então eu peguei, já abracei e já fui criando, fazer os slides. E logo já apresentei, como todo mundo aqui apresentou os seus projetos. E assim foi fluindo que até o meu foi escolhido. Teve todo o processo de o projeto ir lá para Brasília, passar pelos gestores do Correio, pessoal do Senai. O professor entre si também, ele entrou nessa para escolher. O projeto escolhido foi o podcast que a gente está aqui hoje, né? Sim. E não foi assim uma coisa muito tipo, só vamos fazer um podcast. Só no início da ideia, a gente teve que fazer uma apresentação mesmo, como se a gente fosse apresentar para a sala toda. E aí a gente criou um documento em slide, né? A gente colocou quais seriam os gastos, como seria desenvolvido, o que precisaria. E aí a gente enviou o professor, que daí ele enviou pro pessoal de Brasília, né? Como que fala? Da matriz, né? O pessoal da matriz. Isso. E aí, nisso a gente foi desenvolvendo, né? O professor juntou todo mundo na sala. Eu fui no quadro, falei, não, professor, vamos deixar bem organizadinho. Porque a gente tava sem uma ideia de como começar realmente. E a gente colocou no quadro. A gente separou em 4 grupos. Porque não daria pra gente só, tipo, Vitor, vai você e, sei lá, faz decoração, escolhe o que você quer fazer. É porque acho que é um negócio muito bagunçado, né? Fala de novo, bagunçado, vai. Até porque ia ficar um negociado, né? Até porque poderia até sobrecarregar outras pessoas a fazer, tal pessoa tá fazendo tal mais coisa do que outra pessoa. Poderia causar até intriga no meio daquilo ali, né? Então foi separado grupos, como eu sou da decoração, a gente decidiu escolher ali alguma coisa mais simples, mas que ia ter aquele nosso toque do Jovem Cast, ia ficar com a nossa cara do Jovem Cast, a nossa identidade. Junto à decoração, a gente ficou com audiovisual, teve algumas tarefas ali que a gente juntou com o audiovisual para a gente conseguir fazer, e assim a gente conseguiu desenvolver mais. E assim, a gente teve essa ideia de fazer algo mais simples, tanto para entrar no nosso orçamento, tanto para os meninos do audiovisual não sofrer tanto com questão de edição, né? Até porque, assim, querendo ou não, o que vai aparecer no vídeo às vezes chama mais atenção do que a própria mensagem que está falando. Então, não poderia ser uma coisa assim tão chamativa e para não tirar o foco do podcast. Uhum. E assim, tipo, no início, pra falar bem a verdade, a gente não tava levando tão a sério esse projeto. A gente tava levando a brincadeira, assim, não, vai ser algo besta. A gente achou, na verdade, que ia ser algo só entre nós, que não ia ser postado, né? E o professor sempre falando, vocês têm que levar a sério, esse podcast vai ser sério. E a gente... Pra ter noção, né? O negócio foi lá pra Brasília e teve que ter autorização lá da Brasília do Correio. Sim. Uma burocracia, a gente não achou que ia ter esse tamanho, né? Essa dimensão. Na verdade, também, mesmo a gente tendo noção, a gente não imaginou que precisaria da autorização do uso de imagem, né? E a gente fez reunião com os pais, tal, para poder autorizar, né? Para futuramente não ter nenhum empecilho, né? Nenhum desentendimento. Porque ninguém era, tipo assim, obrigado a participar, né? Tínhamos, assim, as pessoas que eram mais voluntárias a querer participar. Como a gente. Isso. Sim. E tinha pessoas que já tinham já são maior de idade e poderiam assinar por si próprio, né? Não precisava, no caso, de um responsável para poder estar assinando por ela. Sim, hoje, vendo o projeto já quase 100% concluído, a gente volta a dar um flashback para trás, que como foi difícil. As dificuldades que a gente passou foi divertido também. E foram bastante, hein? Foram muito. Tanto que a gente começou, durante a aula, a gente teve que fazer ata, para poder entender o que a gente tinha que fazer. Aí, quando começou a fazer esse negócio de ata, a gente falou, caramba, vai ser uma coisa profissional mesmo. Aí os meninos do audiovisual foram comprar a lapela, né, que é o microfone que a gente usa, eu nem sabia o que era lapela. As meninas do marketing começaram a criar o Instagram, o YouTube, tudo. A gente foi vendo como isso estava tomando uma proporção gigantesca. Tem o Spotify, vai ser lançado no Spotify também, no YouTube, no Instagram. E assim,
desde o início, o professor ele sempre falou pra gente que ia ser algo profissional. Não, leve a sério e tal. Só que a gente, né, adolescente, né, vai ser curtição, vai ser brincadeira. Vai ser só mais alguma coisinha que vai valendo nota pra nossa... Sim, só mais uma notinha e não foi bem assim. Tá vendo que tomou uma proporção muito maior do que a gente. Teve gente que, tipo assim, infelizmente não conseguiu participar, né? E aí, mas assim, né, tá participando do make-off, tanto que pra gravar, tipo assim, pra gente escolher, o pessoal do roteiro escolher, falar, não, quem vai ser o entrevistador fixo? Ninguém. Todo mundo tem vergonha de aparecer. Todo mundo com vergonha de aparecer, todo retraído. Eu, por exemplo, jamais que eu me imaginei postando um vídeo no YouTube. Gente, nem Instagram eu tô querendo ter. E aí eu falei, não, professor, eu vou. Com muita vergonha, né? Isso a gente já vê sua evolução. Com certeza, porque assim, foi importante esse projeto também, tanto pra gente poder, como o professor já ensinou muito pra gente, nas nossas relações interpessoais, né? Sim. Porque assim, por exemplo, o Vitor ele sempre sentava, tipo assim, na fileira do lado, na minha frente. Eu nunca conversei com o Vitor. Até porque não falava tanto, assim, aí com o surgimento desse podcast, com formações de grupo, tendo que você enfiar de cabeça pra poder se comunicar, pra isso, se formar com o grupo. Eu falo por mim, eu não era tão próxima de você. Hoje em dia, com um projeto, eu sou bem mais próxima com você, com a Letícia, com o André. Até porque nós somos meio que forçados a interagir um com o outro, né? Sim, isso foi bom. Se não começássemos a falar, o projeto talvez nem estaria acontecendo. E assim, a gente foi realmente, tipo, um projeto, ele força a gente a fazer coisas que a gente não imaginava que a gente ia fazer. E assim, essa interação social acabou sendo muito importante, que a nossa turma ela ficou muito mais unida, entendeu? Em questão assim, a gente sabe resolver os conflitos agora, antes a gente só queria ficar virando picuinha, não sei o quê. Agora não, a gente senta, conversa. A questão assim, socioemocional, isso. Porque querendo ou não, no meio dos grupos, assim, a pessoa não tá assim, num dia tão bom, assim, aí às vezes ela não quer falar muito com as pessoas, assim, e acaba que qualquer coisinha já irrita ela e acaba tendo um conflito, né? Sim. Aí acontece que dentro do podcast, assim, os grupos separados, a gente trabalha mais esse socioemocional, a gente não fica, assim, tão refém da raiva, a gente tenta se controlar mais, às vezes acaba ficando, fazendo assim, forçando algo que não queremos fazer. Eu falo por mim mesmo, no começo daqui eu era muito tímida. Hoje em dia eu tô conseguindo falar mais, mas no começo, quando eu entrei mesmo pra cá, eu era muito tímida, mal conseguia falar na frente do pessoal. E um exemplo do que a gente teve que, assim, a gente tem que sair da nossa área da nossa zona de conforto, né? Igual o professor fala, a tocandeira na mão tem que estar sempre na mão. Sim. E tanto que, tipo assim, eu jamais eu teria coragem de chegar na frente de uma sala assim e apresentar um projeto. A gente foi de sala em sala no Senai para poder apresentar nosso projeto, pra gente poder ter uma ajuda, né, do pessoal na questão da visualização, né, pra eles poderem, tipo assim, assistir a gente, né, tirar dúvida deles, né, a gente vai trazer assuntos muito interessantes, né, que a gente que vai se identificar. E foi muito importante pra gente também o apoio do Senai e dos Correios nisso, porque no início a gente achou que a gente fosse fazer isso 100% sozinho. 100% assim, só os alunos e o professor, entendeu? Então foi muito importante o apoio do Senai, né? Você deu o espaço pra gente pra gravação. Agradecimento. Tá? O nosso mais forte agradecimento ao Senai e aos Correios por estar sempre apoiando a gente também, né? Porque é importante. Até porque nós somos jovens, né? A gente teve o apoio da nossa jornalista dos Correios. Sim. Veio. Nos auxiliou com Sim. coisas que a gente não fazia ideia do que, tipo, da importância que tinha, né? Até porque, como a gente disse no começo, a gente achou que ia ser algo, né, bestinha, assim. Ela veio, conversou com a gente, mostrou que não ia ser algo, assim, muito, sabe, bestinha. Era algo relevante. A gente fica falando muita coisa, assim, a coisa que às vezes nós não sabemos se podemos falar ou não. Tem que saber usar as palavras certas. As palavras, né? E por assim, a gente... ela por isso. E aí, por a gente ser jovem, né, a gente acha, tipo, não tem problema, deixa pra lá, não vai dar em nada. Só que assim, acaba, né? Não é convencional a gente estar falando sobre certas coisas. Então foi muito importante o apoio do Correio nessa parte também, de disponibilizar uma profissional para poder estar auxiliando a gente, né, nos assuntos do que falar, como falar. Sim. E sobre o Senai também, que o Senai disponibilizou esse espaço, ajudou a gente com a mesa, com os panos, com até as cadeiras. A gente é muito grato pelo Senai.
Inclusive, nós Obrigado, conseguimos economizar em algumas coisas também, né? Porque no caso do pano, nós íamos ter que comprar um outro pedaço de pano para poder Ia ter mais implementar caro. isso. E estava faltando um pedaço de pano e o Senai foi e disponibilizou pra gente. Sim, com certeza. E assim, uma coisa legal do podcast é a gente poder mostrar a voz da juventude, né? E assim, porque sinceramente a gente vai ver nos podcasts assim, a gente vê que é muita gente adulta. Tipo, é só gente adulta conversando, entendeu? Então é legal a gente ter trago essa ideia de jovens, né? Conversando com jovens, porque a gente vai ter nossos convidados também, né? Nos próximos episódios. E é muito interessante essa ideia de jovens para jovens, né? Porque assim, a gente sabe o que o jovem pensa, né? A gente consegue desenvolver assim uma conversa e tal. É uma coisa que sai mais do natural ali, não é a mesma coisa que estar conversando com um adulto, né? De jovem para jovem é uma coisa que flui mais, podemos dizer. Sim. Porque assim, quando a gente tá conversando com um adulto, a gente fica meio receoso, né? Tipo, poxa, devo falar isso? Tem que falar, será que eu falo isso? Às vezes com outro jovem a gente é mais nós mesmos. Ainda mais a gente que é acostumado a falar muita gíria, né? Tipo, você vai chegar falando com um senhor assim, cheio de gíria e tal, mano, não sei o quê. Não é? Não vira, né? Vamos pensar até que é uma língua diferente. Já me ocorreu. E assim, a gente também teve muitos desafios pra gente conseguir lançar esse episódio. Muitos mesmo que a gente nem imaginava, né? Foi por isso que foi importante a participação do professor no nosso apoio, né? Sim. Que assim, a gente não... Eu, sinceramente, nem sabia o que era ata, né? Vamos falar bem a verdade. Eu fui aprender no dia. E aí, o professor falou, não, vamos fazer ata, porque a gente só falar o que tem que fazer não tá virando. Foi uma coisa muito que ia ficar desorganizada. Com a ideia da ata, foi uma coisa que ficou mais organizada, podemos dizer assim. Uma coisa também que eu não sabia que era ata. Tipo, eu já ouvi falar, mas eu não tinha ideia do que era ata. Ficou muito mais organizado Sim. pra cada grupo lá fazer sua lição. E faz até sentido, né? Porque a gente é assistente administrativo, né? Então, assim, a gente aprendeu a criar um documento, né? Sério e tal. E foi muito importante essa ajuda do professor, que já é mais profissional que a gente, né? Tem mais anos de carreira. E, assim, é essa parte importante. A gente tem um apoio adulto ali do lado, né? Uma pessoa mais experiente. E, assim, depois que a gente criou a ata, a gente conseguiu fazer o nosso projeto realmente desenvolver. Porque a gente entendeu quais eram os pontos necessários, o que precisava mudar, o que a gente precisava melhorar, né? Sim, pra quem pensa que é só ligar a câmera e falar, oi, pessoal, não é bem assim. Tem todo um trabalho Tem um por trás trabalho daquilo. todo um enorme trabalho. atrás. Teve muito, sim, teve alguns conflitos, né? Porque, como a gente falou várias vezes, a gente não tava levando esse projeto a sério. Então, teve muito conflito, tipo, eu não quero participar, não sei o quê, né? Coisa séria. E, assim, foi bem difícil a gente conseguir conciliar tudo, né? Até porque a gente tem uma vida fora do nosso serviço, né? Não temos outros afazeres também, né? E aí, pra gente... Fica difícil relacionar uma coisa com a outra. Isso que foi divertido, porque a gente conseguiu arrumar o tempo. Sim, com certeza. E assim, não é fácil, né? Tipo, não é nada fácil, porque é muita coisa, tipo, pra gente criar os roteiros que a gente, no início, vamos falar, Maria, a gente, do roteiro. Sim, pra quem não sabe, a gente é do roteiro. Foi bem complicado, porque a gente não tava sabendo, tipo, o que eu vou falar, o que eu vou colocar no roteiro, o que é um Fala roteiro. no podcast. A gente não tava Que é um sabendo. roteiro, não é só um monte de palavras. Tem que ter ali um... Sim, não é só Tem mais chegar e estratégia digitar e pra- falar, vai falar isso aqui e pronto. Não é bem assim. A gente teve toda uma estratégia por trás. Foi. E aí, tipo assim, a gente foi um pouco negligente na questão do roteiro, porque a gente demorou muito pra entregar o roteiro pro Sim, professor. bastante. Mas aí no final a gente conseguiu entregar o roteiro todo completo, os 10 episódios, porque a gente tem como o professor ensinou a palavra diferente, o escopo, né? Sim, pra gente não fugir do que a gente tem que falar. Eu imaginava o que é. Tipo, o professor chegou, o que é escopo? É de comer que... O que é isso, professor? E aí foi muito importante, né? A gente entendeu, o professor explicou muito, teve muita teórica, né, antes disso tudo, pra gente entender o escopo do nosso roteiro, pra gente não sair, né, não mudar a trajetória. E foi muito importante a gente ter as nossas aulas teóricas antes da gente vir pro projeto, né? Porque a gente também não imaginava que ia ter um projeto. A gente achou, vai ser as aulinhas até o final do curso, é isso aí. Mas aí o professor veio com essa ideia de projeto, foi muito interessante. Incrível. Foi diferencial, né? Que a gente nunca se imaginou participando do podcast. Eu nunca imaginei ter essa ideia. Vai começar por aí. E foi muito interessante no início, quando o professor falou, eles vão fazer um podcast, a ideia da Maria. Todo mundo olhou pra essa Maria, o que você fez, Maria? Sim. Mas aí, assim, foi uma ideia muito interessante. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu bastante desenvolver, fazer as coisas dar certo. A nossa comunicação melhorou, a gente aprendeu, tipo,
se comunicar melhor, não é só chegar gritando, xingando todo mundo, a gente aprendeu a chegar, conversando, não, vamos resolver isso e tal. Não é só na base da ignorância que a gente vai botar outra pessoa a começar a fazer as coisas. Sim, a gente aprendeu a se comunicar com tudo isso. Eu agradeço. Pode falar. Saber dividir, né? Tem coisas pessoais da gente que a gente não pode trazer aqui para esse ambiente, então, querendo ou não, se a gente não saber dividir as coisas, separar, a gente vai atrapalhar a gente aqui nesse ambiente, né? Sim, com certeza. Eu agradeço a vocês por terem abraçado essa ideia junto comigo, fora os outros pessoas que estão atrás das câmeras, que abraçou essa ideia e que tá fazendo esse projeto acontecer. E assim, a gente vai falar um pouco sobre a questão do cronograma dos episódios, né? Que é pra, assim, a gente deixar uma dúvida no ar, né? Tipo, quem será que vai rolar? Quem vem no próximo episódio? Quem será? E assim, a gente tem um total de 10 episódios prontos. Por isso que a gente pede muito que vocês acompanhem nossas redes sociais pra estar sempre por perto. Sempre, assim, sabe, ligado. A gente já é acostumado a ficar na rede social, né? Sim, ficar lá vendo, stalkeando. É sempre bom ativar o sininho pra ficar sabendo. E assim, a gente vai estar sempre, o pessoal do marketing, né, vai estar sempre postando nas redes sociais o que é que tá acontecendo, o que a gente tá fazendo. Então a gente pede que vocês acompanhem pra poder, né, tá ligado ali no que tá acontecendo e tal. Conseguir compartilhar com algum amigo, curtir. Com a avó, com a tia, com o cachorro, se for A possível. gente é muito grato. E assim, a gente mesmo, né, a gente falou na escola, falou pros familiares, o podcast, não sei o que, acompanha. Queria explicar pra gente um pouquinho melhor, né, Letícia, sobre o assunto dos 10 episódios, no caso. Sim, com As pessoas podem estranhar, porque cada episódio pode estar uma pessoa diferente ali. Sim. Então, é assim, vão ser 10 episódios, a gente ainda tá convidando as pessoas, né? Esse episódio é o nosso piloto pra gente entender, pra gente explicar pra vocês o porquê que o podcast surgiu, né? Não é só chegar jogando assunto em vocês e Sim, vai entender. ficar muito confuso. Então vai ser assim, vão ser 10 episódios, a cada episódio vai ter um convidado diferente, pra poder, assim, tanto vai ser alguns alunos da nossa turma, né? E alguns alunos de outras turmas. Vai ser pra gente poder trazer assuntos diferentes, pessoas que se identificam com o assunto, pra poder estar conversando com vocês, compartilhando. Um especialista na área. Isso, vai ter um episódio, vai ter um especialista, né? Daqui do Senai, inclusive, um especialista muito bom. E a gente vai lançar um episódio a cada 2 semanas. Vai ser um episódio a cada 15 dias, Isso. pra gente poder ter um tempo bom pra gente se programar, estudar o roteiro e tal, pra gente trazer uma coisa bem profissional pra vocês. Então já sabe, né? Fica ligado nas redes sociais, dá o like, segue a gente e ativa a notificação do YouTube, hein? Tchauzinho! É isso, galera. O papo de hoje se encerra por aqui. Mas em breve tem mais Jovencast. E não se esqueça, coloca o fone e vem com a gente. Até a próxima!